Olá, estamos de volta para o podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo. Tenho certeza aí que a gente tem vários ouvintes, seguidores que estão aí acompanhando todos os nossos episódios com vários temas diferentes. Eu já convido vocês para compartilhar os nossos conteúdos nas mídias sociais, pelo WhatsApp, compartilhar com bastante gente. E hoje a gente tem um convidado aqui bem especial, é o André Guanais. O André Guanais, ele é responsável pelo Instituto Sócrates Guanais e ele viajou, veio da Bahia só para encontrar a gente hoje aqui, veio um bate-volta total para participar do nosso podcast. Eu estou me sentindo aqui muito honrada. Quero agradecer ao André pela participação. André, muito obrigada por ter voado, um bate-volta, tá aqui com a gente para gravar esse podcast. Obrigada de verdade. O prazer é meu, viu, Karine, estar aqui com vocês na Câmara São Paulo, Portugal, viu? É muito especial, primeiro, pela nossa relação além-mar, né? Eu sou baiano, mas moro em São Paulo. A sede do Instituto Sócrates Guanais é aqui em São Paulo. A sede institucional e memorial fica na Bahia. E a Bahia tem uma relação muito estreita com Portugal, porque o Brasil nasceu na Bahia, né? Eu sou médico. A primeira faculdade de ensino superior do Brasil foi na Bahia, quando veio pela regência de D. João VI. Ele veio fugido com a família real, não é, de Portugal por causa de Napoleão, escoltado pela escolta inglesa para chegar. Então, eu aprendi isso como português quando eu fui lá, num convênio que a gente ia fazer. O professor Salvato Trigo, que é da Universidade Fernando Pessoa, que é a maior universidade privada de Portugal, que eu fui em 2019 para fazer esse convênio com eles. E ele me disse uma coisa: vocês portugueses, que ele é historiador, vocês brasileiros não sabem direito a história do Brasil. Eu fiquei até envergonhado, porque ele disse: vocês não foram colônia desde o início. Vocês, no início, não foram porque a sede, a capital do Império Português se mudou para o Brasil. O imperador veio, o regente, toda a família real, então ele mudou. Então, a capital passa a ser do Império, onde está, não é uma viagem, ele ficou aqui. Então, naquele período que ele ficou aqui, a capital do Império Português foi na Bahia. E aí nasceu a Escola de Medicina em 1808. Tanto que ela é uma universidade, é uma faculdade, não é, portuguesa, é única, ela é considerada portuguesa, e o diretor da faculdade é capa preta, que nem você está vestida aí, bonita aí, de casaco preto, porque todos os diretores das faculdades portuguesas de medicina, eles usam a capa preta, vai ser branca. Então, é isso. Então, essa relação já faz parte do DNA. É muito. E Salvador, você conhece Salvador? Então você vê e conhece, claro, sou apaixonada, Lisboa. Então você vê, quando você chega em Lisboa e Salvador, você vê que eles fizeram uma réplica. Com certeza. André, assim, antes de mais nada, eu já vi que a paixão entre Brasil e Portugal está aí descrita na sua feição e no seu entusiasmo de falar. Mas eu queria dar um passo para trás e pedir para você explicar o que é o Instituto Sócrates Guanais, né? E por que o Instituto Sócrates Guanais está buscando parcerias com Portugal, indo para Portugal se apresentar. O que o Instituto faz? O Instituto Sócrates Guanais, ele é uma entidade do terceiro setor, né? É uma organização social. E o terceiro setor, no Brasil, né, ele foi, assim, de uma certa maneira, como o terceiro setor moderno, ele foi na área de saúde e nas outras áreas, como museu, cultura, os museus, na área científica, tecnológica, chegou tarde. Porque as Santas Casas, que foram os primeiros hospitais, ele é uma benemerência. É um terceiro setor, mas é uma coisa diferente. Ele nasceu, as Santas Casas, em Portugal, né? Hoje está até na China. O Brasil é o que tem mais número de Santa Casa. Até 1950, a saúde da gente era pelas Santas Casas. Mas o setor está cada vez mais crescendo.
mas ele foi oficializado como organização social em 1998, na Lei 9637 do presidente Fernando Henrique Cardoso. E, anteriormente, começou a ensaiar algumas coisas em 1982. Então, você vê, no mundo inteiro, a gente às vezes se esquece de que as grandes escolas, universidades americanas são todas do terceiro setor. Harvard é Non-Profit Organization. Stanford, Columbia, New York University, entendeu? Todas eles, a Mayo Clinic, que é o maior hospital, uma universidade dos Estados Unidos, Pensilvânia, todos são Non-Profit Organization. Então, a gente esquece. A Unesco é Non-Profit Organization, terceiro setor. A OMS, terceiro setor. Entendeu? O Instituto de Matemática aqui 90% dos museus do Brasil é o terceiro setor que gere. A Sociedade Brasileira de Pesquisas Científicas é Non-Profit Organization, terceiro setor. Então, e na área de saúde, cada vez ele vem se tornando mais importante. Então, nós somos uma entidade do terceiro setor. Eu sempre fui um entusiasta do terceiro setor, até pela minha formação. Viu? Eu me formei na Universidade Federal da Bahia, porque, como eu fui para o terceiro setor, eu era do terceiro setor, fiz minha residência médica em clínica médica nas obras sociais de Manduci. Meu pai, que tem o nome da instituição, Sócrates Guanais, é de um médico, que era meu pai, um médico eminente, e foi dado a ele, não por ser meu pai, mas por um homem que saiu investindo em educação do Barranco do São Francisco, do Barranqueiro do São Francisco, Remanso, 9º filho de 11, todos se estudaram, meu avô era um vaqueiro, disse assim, vão todos estudar, todos se formaram, e ele saiu de lá para ser professor em Londres, na Escócia. Então, o Instituto, quando eu fundei, em 2000, esse ano, dia 13 próximo, ele faz um quarto de século. Ele começou como Centro de Estudos e Pesquisa Socioanálise. Então, no início, a gente focou em educação e pesquisa, não fazia assistência, porque a gente sempre acreditou que a educação é que move e que dá eficiência para a saúde. Então, até 2006, era Centro de Estudo e Pesquisa Socioanálise. Depois, a gente estendeu, já respondendo a sua pergunta, a área de atuação para assistência. Então, as áreas de nossa atividade é ensino, pesquisa, assistência e extensão, que é levar tudo isso para o quê? Para o campo, para a sociedade, para estender para a população. Olha, vou te falar uma coisa, a gente tem tanta aí campanhas que sempre fala onde investe mais, saúde ou educação, a gente escuta tanto essa discussão, mas assim, fica claro que se não tem educação em todos os segmentos e para a saúde crescer, que essa fusão que vocês fazem é realmente uma das forças motrizes para fazer a coisa acontecer, Dito isso, e assim, eu estou bem animada aqui com o papo com você, porque eu já percebi que eu compartilho de muitas visões e eu acho que a educação é um grande trampolim para a sociedade, entender aí quais são os diferenciais hoje do Instituto na gestão das unidades de saúde. Como que vocês usam o Instituto na formação de profissionais, que eu já entendi que a educação é o DNA de vocês, e nessa questão de gestão de unidade de saúde. Qual que é o impacto que o Instituto você vê hoje nisso? O impacto do Instituto, são várias organizações sociais. Eu sou um dos fundadores do IBROS, que é o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais, que hoje reúne 22 organizações da maior importância, o Sírio-Libanês, o Einstein, a Sociedade SPDM, SECONSE, entendeu? O SEJAN. E São Paulo, ele foi assim, uma espécie de... a base do modelo. A base do modelo. Depois ele espalhou pelo Brasil. E no setor de saúde, o ISG, ele se diferencia justamente por ele investir em educação. A educação é a grande saída, tanto que no início o nosso mote era saúde através da educação. Hoje é cuidar e salvar vidas, porque a gente ampliou para assistencial. E o grande diferencial é
para a gente levar para assistência, justamente a gente se baseia em onde o Instituto ele se diferencia, realmente que ele hoje ele leva a saúde, né, digna, eficiente, transparente e humanizada. Porque o grande conceito de saúde é eficiência, não é qualidade. Porque muitos hospitais têm qualidade, mas o grande problema como saúde no mundo inteiro, porque saúde ela tem alto custo, não vou dizer que ela é cara, não é isso? Cara é uma coisa que não vale, né? Se eu tenho uma cadeira aqui que ela custa R$100 e 60, 2, 3 dias ela quebra, ela é cara. Ela é cara, você Concorda? tem razão. Então, a saúde ela tem alto custo. Então, para a gente poder oferecer cada vez mais saúde, você tem que cuidar de eficiência, qualidade ao melhor custo. É isso que o mundo está buscando. Você viu o Covid, né? Ela deixou a saúde, o mundo de joelhos pela economia. Dilacerada. Dilacerada. Parou, porque o que, é que a gente tem de melhor? Saúde, né? Quando está no aniversário, parabéns, paz e saúde. Não é isso? Todo mundo já diz, muita saúde. Por quê? O que é que você... É a vida. Nosso maior bem que nós temos é a vida. E vida é saúde. Entendeu? Então, o conceito hoje da Organização Mundial de saúde, que é difícil, né? Você conceituar saúde é que nem você conceituar amor. Né? São coisas complexas. Então, hoje a Organização Mundial, a melhor que ela tem é disso, é você dar anos à vida e vida aos anos. Adorei isso. Entendeu? Muito bom. Esse é o grande conceito. Viver com qualidade, se não tem. Então, o mundo vem focando muito isso. E o terceiro setor, por que ele é importante? Porque o primeiro setor é público. O segundo setor é privado. O terceiro setor, ele é um misto do que tem de melhor de um e de outro. A ponte. Isso. Então, a gente tem no nosso escritório, vocês estão depois convidados a ele, as paredes todas estão nas nossas crenças. E a gente tem lá espírito público com eficiência do privado. Muito legal. Entendeu? Algumas pessoas veem isso e veem assim, então quer dizer que o público não tem eficiência? Não. O que caracteriza cada um? O setor público tem eficiência, mas o privado, ele pode por quê? Porque o público, em qualquer área, ele tem que ter mais segurança. Não é isso? Como você é empresária aí da área dos vinhos, né? E qualquer um que esteja no setor, se você vai investir, você quer mais segurança, você põe na poupança, que dá menos rendimento. Toda vez que você quer mais segurança, você perde na eficiência, porque é risco. Se você quer mais, você vai investir em blue chips. Não é isso? Exato. Então, você perde um pouco a segurança, mas também ganha em eficiência. É a mesma coisa na área. Então, agora, por que isso? Agora, também como é saúde, você tratar do ponto de vista de privado, como ele trata de lucro, é uma outra área. Que você não pode visar o lucro ali, é vida, é salvar vidas. Não adianta você, eu digo assim, você ganhar dinheiro matando gente. Tem gente que ganha dinheiro matando gente, né? Com armas, a gente está vendo aí, né? E As guerras, exato. drogas, tudo isso você tem que ganhar dinheiro. Então, esse é o grande ponto. E como é que você faz saúde eficiente? Educação. Então, esse é o diferencial do Instituto. Depois, o que a gente investe muito? Humanização. Se você vai para um hospital, então as respostas estão, você vai saber. O que é que você para pensar? Eu vou para um hospital ou para um lugar de saúde. Diga assim, 2 coisas que você quer muito. Ser bem atendida. Hein? Ser bem atendida. Bem atendida. E o que é ser bem atendida? Me sentir acolhida. Acolhida. Então, isso é humanização. Você quer carinho. Toda pessoa já quer. Né? Você está A saudável, gente você não quer quer ir para o carinho. hospital, né? Mas quando vai para o hospital, Mas a quando gente você vai quer para o ser hospital, abraçado. você né? está vulnerável. Exato, Todo exatamente. paciente está vulnerável. Então, ele quer acolhimento. Então, isso é humanização, a pessoa no centro. A outra coisa que a pessoa quer é o quê? Segurança. Segurança. Você quer ser... Me curar de Tem que te forma curar, segura. dar o seu diagnóstico, lhe tratar. Né? Hoje já tem a área, você quer curar, mas tem coisas que a medicina não sabe tudo. Você não tem, né? Está aí Não o tem câncer. cura, Você, às vezes, não tem cura para tudo. Você né? tem razão. Então,
mas você tem os cuidados. Então, pode dizer assim, a gente sempre diz, né? Curar, às vezes, né? Aliviar sempre. Aliviar o sofrimento. Né? Aliviar, curar quando possível, aliviar sempre e curar quando você tiver possível. Por isso que hoje já tem os elementos de que cuidados paliativos. Aqueles pacientes que têm câncer, hoje tem vários cânceres que, graças a Deus, têm tratamento e está avançando cada vez mais. Mas, por exemplo, um câncer de pâncreas é horrível, mas sua cabeça de pâncreas. Não tem, você viu Steve Jobs, não tem para onde, dinheiro que teve e tal. E o discurso dele, que eu não vou dizer aqui, mas você vê o discurso dele, quando ele chega no fim, ele diz tudo isso. Ele disse, no fim da vida, com 56 anos, dizendo assim: hoje eu trocaria tudo que eu tenho por mais alguns meses de vida. Para que eu ter 10 relógios, eu vou usar um. Para que eu ter tantas casas, eu vou morar em uma. Ele no discurso para Stanford. Então, o antigo, quando vai lá, então por isso que a gente investe muito em humanização. A gente investe muito na segurança. Então, por exemplo, nossas unidades, nós temos a nossa base é na Bahia. Lá nós começamos. E eu vim do privado e depois fui para o público. Né? Nós temos um hospital lá na Bahia, que eu montei com meu irmão mais velho, o Nizam. Na verdade, ele entrou como investidor e eu formatei toda a estrutura com um grupo de médicos. Então, foi know-how com know-how. Quer dizer, mas ele entrou como investimento, eu ia buscar um outro investidor. Como ele gostou e ele queria investir alguma coisa na Bahia, ele disse: eu não vou investir em publicidade, então eu vou investir onde o nosso pai fez relevância. Então, nós fizemos um hospital privado, chamado Hospital da Cidade, privado, atendimento privado, numa área no Curuzu, CD, que o Curuzu é a maior comunidade negra fora da África. Entendeu? É onde fica o Ileaí. Né? Ileaí quer dizer mundo negro. Ano passado fez 50 anos, foi 50 anos, 50 anos. Eu tenho o prazer, montamos lá, no centro do nosso hospital tem uma praça assim, desse tamanho, que tem a logo do, né, como eles chamam, o Ceviche, o Aceviche. Né? E eu tenho a honra de ser o único homem branco que sou do conselho do ILE. Que incrível. E vovô do ILE é do nosso conselho também. Então, nós levamos para lá isso. E aí, o ISG, o Hospital da Cidade, a gente fundou em 18 de fevereiro de 2000, porque foi a data que foi inaugurada a primeira faculdade do Brasil, 18 de fevereiro de 1808, em homenagem à faculdade. E o Instituto 13 de julho. Eles são independentes, mas fizeram o primeiro convênio do Instituto, foi com o Hospital da Cidade, e o nosso hospital, que foi o mantenedor do Instituto os primeiros 8 anos. Depois ele foi buscar. Então, onde é que ele foi buscar renda? Em educação. Então, a gente tem a parte gratuita da educação, e temos também formando. Então, nós já formamos hoje quase 1.000 profissionais, entendeu? A primeira residência em enfermagem do Brasil, em medicina, eu sou intensivista, fiz clínica médica, depois fiz pneumologia, depois eu fui fazer terapia intensiva nos Estados Unidos. Aí voltei. Então, a primeira residência, as residências são pós-graduação lato sensu, que forma o especialista. Tá? Então, a primeira residência de enfermagem intensiva não tinha. Foi nós que fundamos no Brasil, com um convênio com a Universidade Federal da Bahia, eu era professor, com o Hospital da Cidade e a Secretaria de Saúde. E aí, o Ministério da Educação foi lá, gostou, viu, e aí, com base nele, foi o backbone da estruturação. A política pública para ser escalável para outros. E aí a gente foi também levando para outros lugares. Hoje o Instituto está em Goiás, né? Que faz a parte do Centro-Oeste, Salvador, a parte do Nordeste, Rio de Janeiro, que sempre estava lá fazendo o Sudeste, e São Paulo para baixo, a gente faz o Sul. Agora, nós hoje estamos qualificados como organização social em 9 estados do Brasil. Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Rio, São Paulo, no Maranhão,
Alagoas, Mato Grosso do Sul. Então, agora são 11. E em 19 municípios. Porque para você, porque o que é qualificado? Você é uma organização social. Qualificação é, por exemplo, para eu poder disputar uma concorrência em São Paulo, eu tenho que me inscrever, aplicar para São Paulo, aí a Secretaria de Saúde analisa em várias vertentes, um eixo financeiro, você tem que estar totalmente legalizado, vê as condições, não é, de eficiência técnica, de estruturação, disso daí, e de transparência, de compliance. Aí, a partir disso, você é qualificado. Nós fomos a primeira organização social fora de São Paulo, tinham 40, só de São Paulo, a abrir, né, esse leque e entrar. Agora já tem outros estados. E, André, deixa eu entender uma coisa. Você tem uma atuação de educação tanto no setor privado quanto público, né? A captação de investimento, obviamente, vem também do próprio retorno do serviço que você presta, né? Mas eu também tenho captação de investidores dentro do Instituto. Você também tem uma área para atrair captação? É um ponto importante. Hoje, por exemplo, quando a gente faz, como eu estava no privado, eu digo, eu não posso usar o talento que Deus me deu só para... Nem deu, ele empresta a gente, né? Ele empresta. Se você não fizer, ele toma de volta. Então, eu disse só para quem tem um poder aquisitivo elevado. A saúde pública no Brasil é 75% da saúde pública, da saúde é pública, 25% que é a saúde suplementar. Então, chegou um momento da minha vida, né, eu fui da Beneficência Espanhola, Beneficência Portuguesa, eu alcancei a Irmã Dulce, né, meu pai foi médico dela, depois eu também fiz minha residência lá. E, então, eu sempre dizia assim, quer dizer, como é que eu não vou levar isso para... Por isso que a gente começou a disputar nos hospitais. Então, por exemplo, nós, na saúde pública, quando a gente vai disputar, a gente entra, né, vamos dizer, São Paulo, você tem unidades, né, da atenção primária, que é posto de saúde, AME, UPA, secundária, que são hospitais de menor complexidade, e terciária de alta complexidade. A gente atua nos três, também no pré-hospitalar, que é promoção, e no pós-hospitalar, que é reabilitação, em todas as áreas. Então, por exemplo, quando a gente entra, aqui, por exemplo, nós temos hoje, agora, 9 unidades. 2 em Goiás, e temos 7 aqui, 6 aqui, e no Rio de Janeiro a gente tinha 2, mas a gente devolveu. No Rio de Janeiro a gente só está em ensino, porque o janeiro é difícil, muito difícil, entendeu? Muito difícil, porque esses elementos públicos, quem paga é o setor público. Então a gente entra numa disputa, ele abre a qualificação, aí participa a Sírio, o Einstein, SPDM e tal, se qualificam para aquele hospital. E quem dá as metas é o Estado. O Estado diz assim, ó, você tem essas metas aqui, você tem que entregar 500 cirurgias, 100 de cirurgia cardíaca, 100 ortopédica, tal. Você tem que fazer tantos exames, 200 tomografias por mês, 400 ressonâncias, não sei quantos eletrocardiogramas. Então, ele dá de acordo com a necessidade dele, por ano. Para aquilo, ele abre um edital, quem é qualificado se aplica para aquilo e disputa. Quem fizer o melhor custo-benefício ganha. E aí, geralmente, os contratos são por 5 anos. Segue essa lei 9637, que é a lei nacional, feita pela Fernanda Henrique de 98, e cada estado tem as suas peculiaridades que não pode infringir a lei de lá. Então, você passa a gerir aquilo ali. Então, aí é dinheiro público, você tem que estar regulado pelos órgãos de controle, a Secretaria, o Tribunal de Contas do Estado, a Ministério Público, etc. Aí você tem que entregar aquilo. O hospital da Bahia também, hoje, a gente tem o nosso hospital da cidade, que é privado. Nós fizemos lá, montamos a primeira unidade de alta complexidade cardiovascular na Bahia, foi nós que implantamos. O maior hospital da criança, que é o Hospital em Feira de Santana, que é o maior do Norte-Nordeste, 314, nós implantamos, estruturamos, fizemos. E hoje, em Goiás, é a gestão que a gente tem mais longeva,
né, está fazendo 13 anos. A gente pegou um hospital de doenças tropicais. Só tem 11 hospitais no Brasil de doenças infecciosas. Entendeu? Bahia, aqui o Emílio Ribas, Uberaba, Manaus, Goiás, Botucatu, só tem 11. E quando a gente chegou lá, que disputou, a gente pegou esse hospital quebrado, interditado, com interdição ética. O hospital, do ponto de vista predial, tecnologia, 80% das tomadas não funcionavam. Nossa, tal. que horror. Quando a gente ganhou, você tem que fazer uma inspeção. Eu disse, governador, eu não vou assumir. Eu não vou assumir porque eles não Depois botaram no vocês podem edital ser que estava... responsabilizados, né? Eles não botaram no hospital, entendeu? Que você vai aqui gerir esse estúdio. Chegar aqui, como você vê, pô, não tem, não funciona A luz. a luminária, não funciona todo o equipamento de tecnologia, as tomadas não funcionam, pô, não tem como. Então, e ele estava interditado eticamente pelo Conselho. A gente não ia entrar. Aí o governador, na época, pediu, pelo amor de Deus, não saiam não, tal. Eu digo, tudo bem, eu assumo se fizerem um termo de ação e conduta. Eu só fiz isso pela população, entendeu? Quando eu vi uma criança morrer porque não tinha soro fisiológico, né? Soro fisiológico. Aí eu digo, tudo bem, eu assumo, mas faz um termo de ação e conduta, entra o seguinte, o Instituto, a Secretaria, o Ministério Público e o Conselho Regional de Medicina. E fazemos um termo de acordo. Aí eu pego. Hoje o que acontece? Aí você vê o que é choque de gestão, de governança, tudo isso. Esse hospital, hoje, ele é o único no Brasil e na América Latina com acreditação ONA 3. O que é acreditação ONA 3? É uma acreditação de selo internacional. Nacionalmente aqui, né? Aí você tem o Joint Commission canadense, Joint Commission americano, né? Australiano. Aqui no Brasil se chama ONA, Organização Nacional de Acreditação. ONA 1 é acreditado, você passou, entendeu? ONA 2 é acreditação de segurança plena. E ONA 3 é acreditação com excelência. No Brasil, só tem 1,52% de hospitais acreditados. Com ONA 3? Não com nas ONA, três zonas. ONA 3, 0,46%. Isso em quanto tempo, André? Todos os nossos hospitais, os 4, têm ONA 3. E temos 2 unidades, que são uma unidade de cuidado paliativo, que é lá também em Goiás, o CEAPSOL, que é uma unidade única. É uma unidade que também a gente pegou toda acabada e fomos refazer ela, que são as casas de apoio a pacientes com HIV. Quando a gente chegou lá, estava fechado e eu tive uma provocação do secretário de saúde na época, disse, Guanais, eu queria que vocês colocassem, reativassem. O condomínio Solidariedade, ele era gerido pela OVG. Todo estado tem, né? A primeira-dama, a versão, né? Voluntariedade. Eu disse, mas o governador fez o pedido, e aí o secretário disse, se a primeira-dama não conseguiu, como é que eu vou conseguir? Uma das vezes aí, você é uma liderança na área e tal, seu pessoal, eu digo, ok, vamos lá para ver, e eu vou ver desse apoio. Então, nós pegamos isso e essa primeira casa de apoio aqui foi Davi Wipp, que fundou, na época, fazia doutorado no INCOR. Nossa, foi secretário aqui de São Paulo. Foi secretário de saúde, um dos grandes infectologistas do Brasil, não é? Uma grande liderança. E, na época, eu fazia o doutorado no INCOR, em 99, e definitivamente em 2004. E Davi Wipp, ele foi superintendente do INCOR um período. Nessa época, aí fundou aqui o governo a primeira casa de apoio a pacientes com HIV, do Ministério da Saúde, que era para apoiar albergues, não era um hospital. Porque, por causa justamente de toda naquela época, tudo isso, né? Os pacientes com HIV, eles tinha toda um preconceito, A própria família rejeitava, eles não tinham para onde ir fazer os exames e tal. Né? Então, eles fizeram albergues quando essas famílias tinham para estarem lá. Um paciente desse chegava lá, era HIV positivo,
no hospital, então ninguém queria nem colher sangue. Não quero colher sangue, não quero nem chegar. Hoje é outra coisa. Mas você imagina naquela época. Então, o governo abriu casas de apoio. Mas sabe quanto era o financiamento por mês de cada paciente, cara? Não faço ideia. R$320 mês. Se dividir por 30, dá R$12. Não dá nada. Para um indivíduo dormir, comer, café da manhã, almoço, como é que pode? Não existe. Não tem. É uma loucura. Aí, já, como é que a gente vai ter isso? Que é o custeio, porque uma das coisas mais caras que tem em saúde é o custeio. Muitas vezes você vê um hospital, né? Você vê um hospital de alta complexidade, uma beleza lá, estruturado, como a gente tem aqui, e é o de São José dos Campos, que vocês estão convidados lá a conhecer. Nós ganhamos a primeira parceria público-privada do Estado de São Paulo, foi nós que ganhamos no Hospital São José dos Campos, que é lá, que é uma beleza. Ele, talvez, igual a ele, colocando privados e tudo, talvez você tenha hoje no Brasil, igual a ele como estrutura e total, uns 60. Ele foi considerado o 9º melhor hospital público do Brasil, dos 5.212. Que incrível. É um hospital de alta complexidade. Então, um hospital desse, por exemplo, ele tem 220 leitos. Ele custou aí uns 300 milhões para construir e equipar. Certo? Mas um hospital desse, o custeio é 20 milhões mês. Custeio. Vezes 10, 200. Quer dizer, no ano são 260 milhões. Quer dizer, o custeio é um hospital por ano. Por isso que quando eu vou para prefeituras, todo prefeito quer fazer um hospital. Eu digo, pelo amor de Deus, a gente faz consultoria. Calma, né? Você não tem receita para isso, não faça isso. Entendeu? Que o hospital tem alto custo. Por que tem alto custo? As pessoas às vezes não sabem. O hospital é uma das áreas que mais se emprega, cara. Ele emprega tanto quanto a construção civil, saúde. Você vê que a gente tem, você ficou assim, 6.800 funcionários. Tanto quanto a construção civil, tanto como o atacado, supermercado. Entendeu? Só que, por exemplo, do custeio do hospital, 65% a 70% é RH. Mão de obra. Mão de obra. Só que esse RH, desse 70%, 80% é nível superior. É médico, só pensa em médico. Médico, enfermeira, fisioterapeuta, psicólogo, fisiatra, farmacêutico, bioquímico. É muita. Entendeu? Então, imagine. Então, por isso que primeiro, os recursos humanos são altamente isso. Que volta os um pouco outros que são você nível disse, médio. né? O quanto recursos humanos é importante no teu negócio, né? Conecta exatamente. Você veja, imagine. André, olha, eu vou te falar, o tempo voa aqui, a gente já está se aproximando no final, mas antes de finalizar, eu tenho algumas perguntas que eu quero te fazer. Aí você pode fazer pergunta, porque se você me deixar falar, você vê, aí eu posso fazer assim, um bate-bola, você perguntar, eu respondo pá. Ótimo, então vamos lá. Primeiro eu queria dizer que eu estou assim, impactada com o tamanho do Instituto e entender também o impacto que esse Instituto traz, né? Então, assim, já que você me autorizou a fazer um bate-bola, eu queria saber assim, quantos colaboradores vocês impactam com o Instituto? Já um bate-bola. Isso, ó, a gente varia depois disso. A gente varia de 5.000 a 8.000. O maior número que a gente teve foi 8.000 na época do Covid, não é? Então, hoje a gente 8.000 pessoas diretamente ligadas com o Instituto. Ligado ao Instituto, entendeu? Mas lembre, o Instituto, por exemplo, 90% do nosso orçamento é público. 10% é privado. Eu quero, nos próximos 5 anos, ir para 25% do privado e 75% do público. Legal. Por quê? Você lembra que eu disse que a saúde pública é 75%, público e 25%. Você quer chegar nesse... Eu quero chegar nisso para que eu fique independente do público, porque você sabe que trabalhar para o público não é fácil. Você tem sempre um turnover. Sempre isso, quer dizer, a burocracia. Por exemplo, o Rio de Janeiro a gente saiu porque não pagava. E outra, você precisa também se manter compliance, né? E hoje compliance, e o Rio, por exemplo, não pagava sair lá porque não pagava. O cara simplesmente não pagava. E é difícil, aí você para cobrar e tal. Então, eu quero ter isso porque aí eu posso ter, tipo você, Robildo, eu tendo o privado, eu posso me dar o luxo de ter o elemento público. E eu ficar independente. Ou seja, eu digo sempre, é um casamento, né? Esse elemento da instituição é uma lei de parceria.
né, o terceiro setor com o setor público. Porque ele vê que ele é mais ágil, que ele tem menos burocracia, que ele tem mais isso. Então, é como um casamento de você ser, como você é uma empresária, uma mulher independente. Então, você é independente, no passado era mais difícil isso, né? A mulher estava dependendo, ficava muitas vezes porque é dependente do marido. Então, quando você tem sua liberdade econômica, não é isso. Total. Hoje, você vê o contrário, tem muitos homens que são dependentes economicamente também. O que é bom é não ter nenhum dos dois, não é isso? Não ter essa dependência econômica. O balanço. Então, é isso. Então, eu quero poder escolher a mulher que eu vou casar, escolher a saúde, onde estiver no contrato. Dizer assim, não, eu estou aqui porque é um bom lugar, eu vou estar fazendo. Legal. Então, quando você é dependente, pode isso. Então, por isso que a gente chegar a 25%. Outra coisa que você não pode dizer assim, a privada é melhor, a pública é melhor. Cada um tem uma característica. Então, o que é que eu fiz? Eu vim do privado. O que eu aprendi no privado, eu joguei no público. O que eu aprendo no público, eu trago para o privado. Você vai fazendo esse intercâmbio. E assim, eu queria, para finalizar, entender tua visão de futuro e a tua questão de internacionalização para Portugal. Qual que é realmente essa sua ambição de como que o Instituto vai para outros países e qual que é a sua visão de futuro? O futuro da saúde é você buscar cada vez mais eficiência. Entendeu? Porque ele tem um alto custo, como eu disse, porque ele tem 5 coisas bem rápidas. É uma área que você tem nível superior, recurso humano que é caro. Depois, é imprevisível. Não é isso? Então, você lidar com vinho, você sabe, eu vou ter tantas garrafas, você tem como planejar. Saúde é imprevisível. Uma epidemia, uma pandemia. Epidemia, chegou o Covid, ninguém sabia o que era, do que se tratava, entendeu? Inusitada. É o segundo. Terceiro, aí então você não pode planejar, nada que você pode planejar. A única coisa que a gente planeja em saúde, você tem filhos? Não Você tenho. tem? Tem, né? Então você deve saber lá mais isso. Você tem a data provável do parto, chama-se DPP. Então, quer dizer, olha, o seu filho vai nascer aí, daqui a 32, vai 36. Só. O resto você não pode dizer. Então, a imprevisibilidade, tudo que você não pode planejar, isso então, é outro ponto. E essa questão é de que ela depende de recursos tecnológicos, tecnologia. Então, um tomógrafo, para você ver hoje, entendeu? Custa 1,5 milhão, 1 milhão. Uma ressonância, 2 milhões. Então, tudo na área de saúde é muito estratosférica. Ainda mais quando inicia. Então, o grande desafio é você trazer a tecnologia para reduzir custo. E no início ele começa com custo elevado, mas a tendência é que venha a reduzir. Ora, então o futuro que eu vejo cada vez mais para você trazer eficiência é primeiro investir cada vez mais em educação. Ótimo. E depois agora esse desafio que não é só na minha área, na sua, de todo mundo, que é a inteligência artificial. O grande problema da inteligência artificial, né, que o Harari diz, né, e o Papa Francisco, né, 2 pessoas aqui, o Harari é quem fez o livro Homo Sapiens e... É isso, o Harari, isso. E o Homo Deus e Sapiens. É como você vai usar ela. Então, o Elon Musk, que é um homem da tecnologia, o Harari diz que vai ter pessoas que não são desempregadas, vão ter pessoas que não vão ter propósito. É pior do que estar desempregado. Eu posso estar desempregado? Não. Momentaneamente, mas eu tenho um propósito. Mas eu acredito o seguinte, que a inteligência artificial vai ser importante na sua área, na área dele, para o médico, para o enfermeiro, para o engenheiro, para todo mundo, o indivíduo nas atividades básicas, né, o Brasil que é o cereiro, na agronomia e tudo. E todos nós vamos ter que realmente estudar, senão vai ficar para trás. Mas eu não acredito, eu acho que, claro, muitas vezes que no início vai ter desempregos, etc., eu acho que vão ter substituições, mas eu não acredito que ele vai, então, dizer assim, vai substituir o homem. O homem é insubstituível. O homem é uma criação de Deus que é insubstituível. Então, uma máquina nunca vai ter acessibilidade à intuição da mulher. A máquina nunca vai ter amor. Não existe como ter isso. Não vai ter a parte intuitiva.
Entendeu? Então, agora, eu acho que a máquina vem para substituir coisas mecânicas, entendeu? Então, na cirurgia, na saúde, por exemplo, a robótica. Então, se eu estou aqui, eu vou cortar um vaso, a máquina pode fazer isso com mais destreza, porque eu posso tremer um pouquinho. E a máquina não, você pode botar por milímetro, mas alguém vai estar pensando. Aí a máquina inteligente vai pensar. Mas vai ter um momento que você não pode padronizar tudo. Não tem como você padronizar tudo. Volta humano lá do começo. Entendeu? Então, qual é o cirurgião experiente? É aquele cara que ele tem 99% está padronizado. Aí chega um momento que ele vê uma coisa inusitada. Naquele momento, ele tem que usar a intuição, da experiência dele, e ele aí que você vai ver quem é um cirurgião bom. Ele vai ter que... E o robô nunca vai fazer isso. Então, eu acho que o homem sempre ele vai. E também notar que a gente só usa 10% da nossa capacidade. 10%. Então, é o homem aprender a usar cada vez mais. Mas que a gente vai ter que investir, todos nós, em todas as áreas, isso vai ter. Isso. Mas isso também é um aprendizado. Então, educação, isso. E a outra coisa, ética. Porque se você, como o Papa Francisco, usar a inteligência artificial de maneira errada, é que nem a bomba atômica. Você dizer que Einstein, não. Einstein, ele viu com energia igual a C mais massa, né? A fissão nuclear, que é uma coisa muito boa para você usar energia nuclear. O homem pegou e usou isso para a bomba atômica. Então, foi culpa de Einstein? Não. É mesmo de um carro. O carro pode ser veículo ou pode ser uma arma. Se você dirige embriagado, é uma arma. Então, eu acho que o grande elemento do futuro é ética. Eu adorei. E os princípios da bioética são 4. Fazer o bem. Depois é não fazer o mal. Porque você pode fazer o bem de dia e o mal de noite. Que excelente. Não é isso? Você pode salvar alguém de dia e de noite é ser vampiro e matar. Então, primeiro é fazer o bem. Não Segundo, fazer não mal. fazer o mal. Terceiro é você ter autonomia. Entendeu? Quer dizer, liberdade. Você ter isso. E o quarto de elemento disso, não é? É você ter a responsabilidade social. São os 4 elementos da bioética. Então, em tudo que a gente fizer, e a ciência é isso, se você não fizer bem, né, tem gente que faz aborto. Sabe? Não é isso? Quer dizer, em qualquer área que a gente entra. Então, eu acho que uma grande coisa, em toda a nossa área de doutorado, eu mesmo quero voltar a estudar mais bioética. Legal. No doutorado a gente faz, porque, e Harari disse, se você não tiver ética, entendeu? Os negócios vão ser insustentáveis. Vão ser insustentáveis, né, André? em qualquer área. André, assim, eu queria ficar aqui falando com você a tarde toda. Infelizmente, o podcast tem um tempo aqui limitado. Os nossos ouvintes, eles usam o podcast para lavar uma roupa, lavar uma louça, ir num trânsito. E eu espero que o trânsito não seja maior do que a gente está acostumado em São Paulo. Então, a gente tem aqui um tempinho para encerrar. Eu quero te agradecer. Quero dizer que eu fiquei assim muito, muito impressionada com tua visão. Eu acho que não só sobre negócios que a Câmara fala, a Câmara traz sempre a questão de negócios sustentáveis, e para negócios serem sustentáveis, eles precisam passar por ética, precisam passar por educação e precisam passar com o humano no centro, porque no fim do dia, quem dá as informações para a máquina somos nós. Então, assim, hoje foi uma aula, uma aprendizagem muito grande, e eu queria assim, que você encerrasse falando quais são os seus próximos movimentos, se precisa algo em Portugal ou não, para a gente finalizar. Vou responder a pergunta que você fez, isso. Onde é que eu vejo, e eu falei com o pessoal em Portugal, e em 2019 eu estava totalmente estruturado para ir para 2 lugares, Portugal e Miami. Miami, porque a Flórida é o lugar onde tem mais
brasileiro e América Latina, né? Está lá Cuba, está tudo. Portugal, porque eu sempre achei o seguinte, quer dizer, nunca entendi por que a gente, né, tem origem, está na Europa, portuguesa, né? Somos o maior país de língua portuguesa, é uma potência, né, o Brasil. Portugal, todo respeito, quer dizer, Portugal é menor do que São Paulo, entendeu? São Paulo, como meu irmão diz, é o país mais próximo do Brasil, entendeu? Se ele fosse uma economia independente, ele seria, São Paulo, a 23º PIB do mundo. E Flórida é a 22º, ele seria o 23º. E eu não entendo por que não se faz mais negócios Brasil e Portugal, entendeu? A Câmara Portuguesa, não é, em todas as suas áreas, Salvador tem uma Câmara Portuguesa forte, tem incentivado isso nos últimos tempos. Exato. E tem melhorado muito isso. E alguns outros órgãos. Eu sou um dos fundadores do LID, na Bahia. Né? Eu estava no evento agora aqui do Esfera, terça-feira agora, foi terça, acho que foi. Eu estava lá no LID, com Dória, né? Fazendo, o LID está levando para vários campos, etc. Então, eu digo sempre, eu fui lá no Summit de 2019 e fui para a ideia era fazer um convênio, já está tudo certo, com a maior universidade privada de lá, que é a Fernando Pessoa. O Salvato Trigo é um homem luminar e ele só não tinha um curso de medicina, porque em Portugal a Associação Médica é contra faculdades privadas de medicina. E nós íamos, já estávamos bem avançados. Fiquei lá um mês, fui lá em Porto e tal, depois voltei, etc. Quando a gente voltou, eu fui para o Summit, depois quando eu voltei, ele viria para fazer uma visita aqui, em março. O que aconteceu? Veio o Covid. Ah, que pena. Justamente em março. Ele é um homem de 72 anos, não ia trazer para cá tal isso. Então, aí isso complicou, ficou 2 anos, a coisa esfriou mais, aí o Covid não foi só aqueles 2 anos, depois tem um pós-Covid, né? Então, agora, inclusive na época, eu estava conversando com o Migliori, que tem a empresa dele, o Atlantic Hub, que já foi nosso convidado aqui. Que justamente se formatar. Então, eu vejo isso. E o que eu vejo de Portugal? Quer dizer, é um lugar que é porta de entrada para a Europa, para os brasileiros, e aqui, o Brasil, eu digo, o português tem que vir além mar, tem que vir para cá. Porque é uma potência imensa. O Brasil é o celeiro do mundo, entendeu? Segundo maior produtor de carne bovina, segundo maior de aves, de soja, café, o terceiro. Então, agora o grande elemento do Brasil também, em medicina e tudo, é pesquisa. Porque Israel é o segundo maior hub de tecnologia. Primeiro, Estados Unidos, segundo é Israel. Eles estão fazendo muitas coisas com a gente aqui, sabe por quê? Ele não tem a amostra N para fazer pesquisa. E o Brasil tem 280 milhões. Então, Portugal é outra coisa. Aqui ele tem mercado para fazer isso e para fazer pesquisa em todas as áreas. Então, eu acho que você tem aí à frente aí da Câmara um mundão de coisas. Você e todo o grupo, quando você, como liderança, porque você vai sair da presidência, você vai continuar aqui, vai continuar, né, essa interação. Então, eu vejo isso, quer dizer, né, porque o Nuno ele fez essas discussões, eu quero agora voltar, entendeu? Eu quero ver se nessa de 2025, se eu vou para o Summit, gostei muito, legal. Foi muito interessante, e eu vejo que tem muitos negócios a serem feitos entre Brasil e Portugal, se explorar, entendeu? Então, eu estou entendendo do André que a gente vai ver muito André e o Instituto Sócrates Guanais em Portugal também, logo. É um ponto nosso agora, entendeu? Minha filha acabou de receber a cidadania. Então, já tem não Portugal, espanhola, porque eu sou Gomes no final, né? Eu sou André Mansur de Carvalho, Guanais Gomes. Mansur é libanês, lá de minha mãe, Guanais é lá de meu pai. Meu avô, ele era filho de português, só que meu avô era um vaqueiro lá em São Francisco. Naquela época ninguém falava de se fazer isso. Então,
Meu avô, eu não tinha mais nenhum documento dele, nem meu pai tinha, entendeu? Então ficou difícil. Minha esposa, ela é Rodamilães, o avô dela é de Barcelona, então eles já têm a cidadania. Minha filha agora está em Madrid fazendo pós-graduação lá, entendeu? São países próximos, mas, inclusive, a minha ideia é de poder fazer investimentos, né? Mas você tem, vou acabar aí com uma pergunta que pode depois você responder. Eu soube que agora, não sei se é porque a gente vê muitas coisas, que Portugal está freando mais a entrada de estrangeiros, principalmente de português. Eu acho que isso a gente discutiu isso num summit recentemente sobre imigrações. Hoje em dia as matérias são muito mais alarmantes do que a realidade, né? O que eu cada vez sinto mais é que Portugal está cada vez mais aberto a investimento estrangeiro brasileiro, e eu vejo que esse intercâmbio, apesar de algumas políticas migratórias estarem mudando basicamente com pessoas que realmente não são elegíveis para isso, mas quando tem investimento, tem intercâmbio de cultura, de educação, Portugal ainda é um ambiente muito frutífero para as relações bilaterais Portugal-Brasil. André, vou ter que me despedir, vou ter que agradecer a tua presença aqui, agradecer de coração, assim, eu aprendi muito aqui, acho que todo mundo que está ouvindo a gente adorou aqui o papo com o André hoje. Conheçam o Instituto, vão buscar sobre os programas do Instituto, saúde em primeiro lugar, ver os hospitais que o Instituto está à frente, e eu agradeço de verdade sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, quero estar mais presente aqui, não só eu, mas nossa diretoria, né, porque nossos diretores das unidades poder estar frequentando mais aqui, viu? A Câmara, poder estar também interagindo, eu acho isso uma coisa extremamente interessante, quero estar participando mais, entendeu? Que bom. Fica a visita também, um chamado para vocês, quando puderem tomar um café conosco. E vamos na Bahia, viu? né? E pronto, a gente tem. Eu moro aqui em São Paulo, mas uma vez por mês eu fico uma semana lá, porque nosso centro de planejamento, o setor de planejamento de projetos é lá. E lá eu consigo parar e pensar, que quando eu entrar aqui é uma loucura, eu não consigo. Então, quando eu quero escrever, fazer um projeto, eu vou para lá. Bom, gente, eu convido vocês para conhecer o Instituto, agradeço mais uma vez a audiência e não esqueçam de compartilhar o conteúdo com as pessoas que vocês gostam, colocar nas mídias sociais. Um grande prazer e até o próximo episódio.